Olá, pessoal da Agora Entendo. Na continuação aqui dos nossos exercícios de matriz, nós temos aqui no exercício 6 a seguinte situação. Uma indústria fabrica 3 modelos diferentes de televisores. A tabela 1 traz pra gente, olha, o número de teclas e alto-falantes usados para cada aparelho A, B e C. E a tabela 2 mostra a produção que a fábrica planeja fazer para os meses de novembro e dezembro de cada modelo, ok? Então, nessa situação aqui, olha, nós temos dados que foram tabulados em 2 tabelas. Na primeira tabela eu tenho a relação dos componentes com o aparelho e na segunda tabela eu tenho o modelo com os 2 meses aqui de novembro e dezembro. Aí nós temos a seguinte questão. Quantas teclas e quantos alto-falantes serão necessários para a produção dos 2 meses? Ou seja, para eu poder, aqui eu tenho, né, a produção de cada, aqui, olha, de cada aparelho. E aqui eu tenho a produção em cada mês. Para eu poder saber quantas teclas e quantos alto-falantes, o que eu vou ter que fazer aqui? Multiplicar essas 2 tabelas, multiplicar essas 2 matrizes. Para a gente poder fazer essa multiplicação, nós vamos precisar primeiro enxergar aqui, olha, que essa tabela me traz uma matriz o quê? 2 linhas e 3 colunas. E essa tabela aqui me traz uma matriz o quê? 3 linhas e 2 colunas. Ou seja, primeira coisa que eu vou verificar se o número de colunas da primeira tabela é igual ao número de linhas da segunda. Ok, se isso aqui é igual, então eu posso multiplicar esses elementos, eu posso resolver por matriz, resolvendo a multiplicação de matriz. E eu sei que o resultado aqui vai ter que ser o quê? Uma matriz 2 por 2. Se o resultado vai ser uma matriz 2 por 2, vamos montar a nossa equação matricial aqui, olha. Então, nós vamos ter aqui a minha matriz 10, 12, 15, 2, 2, 4. E vou multiplicar pela seguinte matriz. 800, 2000, 1000, 1500, 500, 1000. Isso aqui, esse produto tem que me fornecer o quê? Uma matriz 2 por 2, ou seja, quem que eu vou precisar calcular aqui? Quais são esses elementos aqui, ó? Para eu poder visualizar quem? Uma matriz 2 por 2, ok? Isso aqui, essa relação, quando envolve multiplicação de matriz, é muito importante, eu não posso esquecer dessa condição. Então, quando nós temos uma multiplicação de matriz, o que nós vamos fazer? Trabalhar aqui, ó, multiplicar para achar o elemento A1, primeira linha da primeira matriz vezes primeira coluna da segunda matriz. E aí nós vamos fazendo primeira linha com segunda coluna, segunda linha com primeira coluna, segunda linha com segunda coluna. E aí, olha, nós vamos ter aqui primeira linha vezes primeira coluna, 10 vezes 800, mais 12 vezes 1000. Vamos escrever aqui só para a gente registrar. 10 vezes 800, mais 12 vezes 1000, mais 15 vezes 500. Isso aqui vai ser igual a 8.000, mais 12.000, mais 7.500, que vai me dar um total de 27.500, ok? No segundo elemento aqui eu vou multiplicar primeira linha com segunda coluna. Então, vamos lá. 10 vezes 2.000, mais 12 vezes 15.000, não é 1.500, né? Vezes 1.500, mais 15 vezes 1000. Então, eu tenho aqui 10 vezes 2.000, 12 vezes 1.500, 15 vezes 1000, ok. Isso aqui vai ser igual a 20.000
mais 18 mil, mais 15 mil. Ou seja, vou ter um total de 53 mil. Ok. No terceiro elemento aqui eu vou multiplicar segunda linha pela primeira coluna. Então, eu vou ter 2 vezes 800, mais 2 vezes 1000, mais 4 vezes 500. Vai ser 1.600 mais 2.000 mais 2.000, que vai me dar um total de 5.600. No último elemento aqui, vou multiplicar segunda linha por segunda coluna. 2 vezes 200, 2 vezes 1.500, 4 vezes 1.000. Vamos registrar isso aqui. 2 vezes 2.000 mais 2 vezes 1.500 mais 4 vezes 1.000. Isso aqui vai ser igual a 4.000 mais 3.000 mais 4.000, que vai dar um total de 11.000. Ou seja, quando eu multiplico essas duas equações aqui, ó, essas duas matrizes aqui, o que eu tô gerando aqui? Uma matriz aqui, ó, a minha matriz resultante aqui vai ser componentes por mês. Componentes por mês, que é o que a gente está querendo saber, olha. Quantas teclas e quantos alto-falantes, ou seja, quantos componentes serão necessários para a produção nos 2 meses, ok? Então, essa tabela resultante aqui é a tabela componentes por mês. Então, aqui, olha, a gente já achou os valores aqui. Então, nós temos aqui, vou até reescrever aqui em forma de tabela, até para visualizar. Eu já poderia deixar na forma de matriz, tá? A minha matriz resultante aqui, olha, como é que ficaria isso aqui? 27.500, 53 mil, 5.600 e 11.000. A minha matriz 2 por 2 resultante é essa aqui, ok? Para a gente pensar nessa matriz como uma matriz componente por mês, só para a gente passar isso aqui para uma forma de tabela, não teria necessidade, tá, gente? Aqui é só para interpretação mesmo. Na verdade, o que significa isso aqui? Eu tenho aqui as teclas e tenho aqui os alto-falantes, que são os componentes falantes, que são os componentes que estão sendo analisados. E eu tenho aqui o mês de novembro e o mês de dezembro. Então, na verdade, olha, a tabela que a gente está formando aqui é exatamente essa aqui, ó. Ok? Então, olha, a gente achou aqui, ó. Em novembro foram produzidas o quê? 27.500 teclas e em dezembro 53.000 teclas. Alto-falantes em novembro foi 5.600 e em dezembro foi 11.000. Ok. Como tá me pedindo aqui o total nesses 2 meses, eu vou colocar aqui, ó, o total. Como é que eu vou achar o total? Total de teclas. Vamos colocar aqui, ó, teclas. Basta o quê? Em novembro foi 27.500, mas em dezembro 53.000. Ou seja, foi um total de 80.500 teclas. Ok? Total de teclas nos 2 meses. Alto-falantes. Aqui, ó. Alto-falantes foram 5.600 em novembro, mais 11.000 em dezembro. Ou seja, deu um total de 16.600 alto-falantes. Tá aí, então, a nossa conclusão. Quantas teclas e quantos alto-falantes serão necessários para a produção dos 2 meses?
serão necessárias 8.500 teclas e 16.600 alto-falantes, ok? Continue assistindo os nossos vídeos, inscrevam-se no nosso canal para receber as atualizações. Nos encontramos no próximo vídeo.